nosso Pai Celeste, o Deus que adoramos, é a Ele a quem primeiro o nosso... Você tem tempo? Porque eu vou te contar uma história. Eu aprendi que o universo é bem grande e tem mais de 100 bilhões de galáxias. Sabe quanto é 1 bilhão? Meu pai disse que é muito e é mais de 1000. E em cada uma dessas galáxias tem mais de 100 bilhões de estrelas. E que elas às vezes são bem maiores que o nosso Sol, que eu acho bem grandão. Em volta da maioria dos sóis tem um montão de planetas, igual ao nosso. Às vezes bem grandão, às vezes bem pequenininho. E o nosso planeta é tão lindo. Tem mares, tem plantas, um monte de animais, super legal. E tudo funciona direitinho. Só no nosso planeta tem mais de 7 bilhões de pessoas. Tem gente de tudo quanto é jeito, em tudo quanto é lugar. Isso contando só os vivos, hein? Tem gente na China, no Japão, na África, na Europa. E no meio de tanta gente, o meu pai achou a minha mãe. Meu pai também contou que o corpo dele tem mais de 1 trilhão de células. E que eu nasci quando juntou uma célula dele com uma célula da mamãe. E olha que deve ser muito difícil achar uma célula, porque ela é muito pequenininha. E é graças a isso que hoje eu estou aqui, brincando e aprendendo. Então, quando alguém me pergunta se Deus existe, ou me fala que a célula do papai é o contrário da mamãe, entre 1 trilhão de células, entre 7 bilhões de pessoas, entre vários planetas, entre bilhões de sóis, em bilhões de galáxias. Foi tudo um tal de acaso? Eu falo. Você tem tempo? Porque eu vou te contar uma história. O Livro dos Espíritos é a obra fundamental da doutrina espírita e ele é estruturado no sistema de perguntas e respostas, com base no material que Allan Kardec, o autor do livro, o organizador do livro, recebeu de vários médiuns naquela época de fundação da doutrina espírita, quando os espíritos superiores trouxeram para nós o conhecimento do mundo espiritual e das suas relações com o mundo físico. E a primeira pergunta que encontramos nesse livro é exatamente o que é Deus. Notemos que ele não pergunta quem é Deus. E por aí a gente já tem uma ideia da visão espírita de Deus, que se distancia dessa imagem de um Deus pessoa, de um Deus humanizado, com forma física, com sentimentos humanos, com atitudes humanas, que a gente costuma ver em várias tradições religiosas. Então, para a doutrina espírita, Deus é uma realidade transcendental absoluta, ou seja, é diferente de tudo aquilo que nós somos capazes de compreender. Então, a resposta que foi dada a essa primeira pergunta do Livro dos Espíritos é com base naquilo que nós temos condições de maneira aproximada, entender o que é essa realidade. Então, a resposta é esta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a inteligência absoluta que gerou e que sustenta todas as coisas.
Isso é a forma mais básica da gente entender quem é Deus ou o que é Deus, sem lhe atribuir nada daquilo que é semelhante ao nosso mundo material. E aí, dando prosseguimento aqui aos nossos slides, nós vamos ver que quem nos trouxe uma definição também mais clara de Deus foi o próprio Jesus, quando nos revelou como um Pai criador, amoroso, justo. É o que diz Emmanuel no livro Pão Nosso, quando ele fala o seguinte: a mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em nos revelando Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Então nós entendemos aqui que esta realidade, essa suprema inteligência, causa de todas as coisas, é para nós um Pai, é o nosso Criador. E esse Criador, ele é todo amor e justiça. Então fomos gerados por ele, assim como tudo o que existe, e é através dele que tudo se sustenta e que tudo se mantém. E esse Criador espera os nossos testemunhos de compreensão e amor. Então compreendamos o seguinte: esta é a mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar. Por quê? Ao longo da história da humanidade, houveram muitas concepções de Deus. Cada povo, em cada época, criou a sua maneira de entender essa realidade e de dar nomes a esta realidade, sem que Deus se reduza a nenhuma dessas atribuições que lhes foram dadas. O próprio termo Deus é um nome também, é uma atribuição que a nossa tradição judaica, cristã e muçulmana atribuiu a esta realidade. A gente precisa saber o seguinte, que o sentimento de Deus, a percepção de Deus, ela é inata no ser humano, é inata na criatura, porque nós guardamos a memória das nossas origens. Todos os povos da Terra desenvolveram algum tipo de religião, algum tipo de fé. Ainda não foi encontrada uma cultura em que não tenha aparecido lá nos seus vestígios, nos achados arqueológicos, algum tipo de evidência de presença da religião. E cada povo, em cada época, deu um nome a essa realidade. Deus, Olodumaré, Tupã, Zeus. E o que a gente entende é o seguinte: cada povo conforme a sua capacidade de compreensão. Não significa que houver ou que há vários deuses. Existe uma mesma realidade que vários povos deram nomes e definições de acordo com o seu nível de entendimento, de acordo com as suas características culturais, de acordo com a sua visão de mundo. Mas essa realidade está acima de qualquer nome que possamos dar a ela, está acima de qualquer definição que nós possamos dar a essa realidade, tomando como base as coisas da nossa experiência material. Por isso, nós temos aí a definição: inteligência suprema, causa de todas as coisas, e a concepção que o Cristo nos trouxe de um Pai amoroso e justo. E por que dizer que Ele está à espera dos nossos testemunhos de compreensão e amor? Porque a partir do momento que a criatura é lançada na existência e no seu processo evolutivo conquista a razão e a liberdade, é o momento de escolhermos, de fazermos as nossas escolhas, aquilo que queremos, a nossa maneira de viver. A criatura racional está apta para isso. Mas no exercício da nossa liberdade, nem sempre a gente escolhe caminhos que estão em sintonia com o que esse Pai amoroso e justo é e que Ele espera que nós sejamos. Cada vez que nós escolhemos o caminho do egoísmo, da violência, da maldade,
nós nos distanciamos deste Pai amoroso e justo, mas Ele permanece sempre à espera do nosso retorno, do nosso testemunho de compreensão e amor. Então, nós, criaturas, no mau uso da nossa liberdade, nos distanciamos do nosso Criador, mas este nunca se afasta de nós e nunca deixa de nos esperar, porque é da própria natureza que seja assim. Então, avançando aqui no nosso próximo slide, nós temos a pergunta 4 do Livro dos Espíritos, que diz: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E é uma pergunta que muitos se fazem. Como provar que existe realmente este ser, esta realidade que nós conhecemos como Deus? É uma realidade que a gente não vê, que a gente não percebe. Muitos pensadores falam que Deus é criação da mente humana para poder se consolar diante da fragilidade, diante da morte, diante do sofrimento. E muitos materialistas dizem exatamente isso, não há nada que prove que Deus existe, enfim. Então essa pergunta, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta é muito simples e muito óbvia, que é: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. De fato, se nós formos perguntar pela origem de todas as coisas, nós somos forçados a admitir uma inteligência por trás de tudo que existe. Primeiramente, como diz a nossa ciência, o universo surgiu a partir do Big Bang. Mas aí a gente pode perguntar: o que causou o Big Bang? O que veio antes? O que promoveu essa concentração de energia que depois explodiu? E como que isso pôde explodir de maneira tão perfeita a ponto de progredir, evoluir, até surgir a vida, a natureza, tudo tão bem equilibrado, tudo tão bem coordenado, tudo funcionando numa perfeição matemática? Como que isso ocorreu? Obra do acaso? E como foi isso? Porque a nossa razão nos leva a pensar que o acaso, ele provoca acidentes, aberrações, desequilíbrio, mas nunca algo perfeito. Então, a nossa própria razão, quando nós observamos aquilo que não é obra do homem e quando nós enxergamos a perfeição da natureza, do nosso próprio corpo, a gente é levado a considerar que há sim uma inteligência por trás de tudo isso. E essa inteligência não somente criou, como ela mantém esse equilíbrio. São inúmeras galáxias, planetas soltos aí no universo e todos coordenados na maior harmonia. A natureza funcionando na maior regularidade. Como não pensar que há um ser inteligente coordenando tudo isso? Prosseguindo, nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo a fala de Allan Kardec no seguinte: em todas as obras da criação e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Então é um ser que gerou e é um ser que mantém de modo regular, de modo equilibrado, a sua criação. Ainda lá no Livro dos Espíritos, as perguntas 10 e 11. Questiona: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Ou seja, nós podemos entender o que é Deus, como é Deus? A gente sempre faz essa pergunta: e quem gerou Deus? Se ele é criador, quem criou ele? Como que ele é? Do que ele é feito? E a pergunta se o homem pode compreender isso. E a resposta é: não. Falta-lhe para isso o sentido. Nós não temos desenvolvidas todas as nossas faculdades intelectuais, todos os nossos sentidos, a ponto de conseguirmos compreender a natureza de Deus. Pelo simples fato de que os nossos sentidos são tão limitados
que a gente não consegue ainda compreender sequer a natureza da matéria. A matéria tem muitas propriedades que os nossos olhos não conseguem ver, que os nossos sentidos, o nosso tato não consegue captar. Então, se os nossos olhos não conseguem ver todos os espectros da luz, por exemplo, o nosso olfato não consegue captar todos os cheiros, nem o paladar todos os sabores, nem o nosso tato todas as texturas da matéria. Se nós não podemos sequer ver as coisas do mundo espiritual que estão à nossa volta, quanto mais a gente vai conseguir compreender aquilo que está além da matéria e aquilo que está além do próprio mundo espiritual. Por isso, o homem terrestre está muito longe de compreender a natureza íntima de Deus, e é uma pretensão a gente querer atribuir a ele coisas, formas, sentimentos que são próprios da nossa realidade conhecida. Então, um Deus ciumento, um Deus que se enfurece, ou até mesmo um Deus que se entristece, um Deus que se decepciona, um Deus que castiga, tudo isso são atribuições nossas, do nosso mundo humano, das nossas sociedades humanas. É claro que por aproximação, para a gente conseguir entender essa realidade divina, a gente acaba utilizando essa linguagem para falar de Deus, acaba utilizando elementos da nossa vida para falar de Deus. Mas nós temos que ter a consciência de que o nosso vocabulário, o nosso conhecimento não é suficiente para definir exatamente o que é e qual é a natureza íntima de Deus. E ainda a próxima pergunta, já que nós não podemos ainda compreender Deus, será dado ao homem um dia compreender o mistério da divindade? E a resposta? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Então, enquanto estivermos em afinidade, em vínculo com a matéria, nós não poderemos compreender o mistério de Deus, não poderemos vê-lo, senti-lo, porque Deus se difere de tudo que é matéria. Então, tudo aquilo que é matéria não tem sintonia com a realidade divina, muito embora estejamos envolvidos em Deus. A matéria é como aquela crosta que nos torna insensíveis para a divindade. Nós estamos mergulhados nele, mas nós não sentimos, nós não percebemos, porque a nossa vínculo, a nossa realidade material não nos permite isso. Então, enquanto o homem está tendo a necessidade de se encarnar na matéria para se aperfeiçoar, ele não conseguirá ver e compreender a divindade. A partir do momento em que nós tivermos alcançado a total perfeição, que nós tivermos depurado toda a matéria, que nós não tivermos mais em nós esse peso material, aí sim nós teremos todos os nossos sentidos liberados. A matéria nos contém o ser divino que há em nós, contém os filhos de Deus que há em cada um de nós. Quando não mais estivermos aprisionados na matéria, todos os nossos sentidos estarão abertos, e aí sim poderemos ver e sentir Deus. E aí, quais atributos nós podemos, ao menos dentro do nosso linguajar, da nossa compreensão, do nosso vocabulário, nós podemos atribuir a Deus? Quais as qualidades que nós podemos atribuir a esta realidade que em nossa cultura é chamada Deus? Nós vamos ter lá no livro A Gênese, também de Allan Kardec, a seguinte frase: sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Então, através da criação, nos aproximamos
do que seria Deus. E através desses atributos que podemos, por aproximação, imputar a Deus, a gente compreende a própria criação. O primeiro atributo é: Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência divina é infinita e abrange o infinito. É uma inteligência que tem o conhecimento e o domínio de todas as coisas. Deus é eterno, ou seja, ele não teve começo e não terá fim. Por mais difícil que seja para nós compreendermos isso. É fácil entender alguém que não terá fim, mas algo que não teve começo é um desafio para o nosso entendimento, porque nós temos a experiência do começo. Nós tivemos uma origem, tivemos um nascimento, tudo na natureza que a gente vê teve um início. Então é muito difícil para a nossa mente conceber a existência de algo que não teve início. Mas esta realidade chamada Deus, só é possível entendermos que ele não teve início, porque se tivesse início, teria tido alguém que iniciou, e este então seria Deus. Então sempre a gente teria que se perguntar pela origem daquele que iniciou tudo o que existe. Então este ser eterno é isto, não teve início e não terá fim. Os espíritos filhos de Deus são imortais, tiveram início, não terão fim, mas tiveram início. Deus é eterno, porque não teve início e não terá fim. Ele é imutável, ou seja, não está sujeito a mudanças, é estável. E a maior prova desta estabilidade de Deus é a própria estabilidade da criação, a estabilidade da natureza. São leis constantes, são funcionamentos constantes que regem o universo. Se este Deus não fosse estável, o universo também não teria estabilidade, não teria equilíbrio. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as suas leis também mudariam. E o que nós percebemos é que as leis naturais, que são as leis divinas, elas só sofrem mudanças ao longo do tempo quando é em função de outra lei, como, por exemplo, a lei de evolução, que acaba promovendo transformações no funcionamento da natureza ao longo de muito tempo, mas sempre dentro de um equilíbrio matemático. Deus é imaterial, ele se difere de tudo o que chamamos matéria. Além disso, ele é onipotente, possui o poder supremo, possui o domínio sobre todas as coisas. Ele é soberanamente justo e bom. É infinitamente justo e bom. Se assim não fosse, não seria Deus. Porque o mal é fruto da imperfeição. Aquilo que nós chamamos mal é, na verdade, o resultado negativo da imperfeição. Então, se Deus é perfeito, não pode haver nele o mal. Do mesmo modo, não pode haver nele injustiça, porque a injustiça é uma forma do mal. Se ele é infinitamente perfeito, é um dos seus atributos, e a prova da sua perfeição é a perfeição da natureza, então ele só pode ser também soberanamente justo e bom. Porque se houver nele um mínimo de maldade, ele já não é perfeito e já não é Deus. Além disso, Deus é único. Como ele é infinito, não pode haver outro superior. Também não pode haver vários deuses. Então essa unicidade de Deus nos faz concluir de que, se assim não fosse, se não houvesse um único Deus, uma única mente, uma única inteligência regendo todas as coisas, não haveria também estabilidade na criação. Não haveria também estabilidade na natureza. Então o equilíbrio da natureza, da criação, nos dá essa pista de que há uma inteligência única, uma inteligência perfeita, onipotente, por trás de tudo que existe. E essa inteligência, ainda lá no livro A Gênese,
é quem provê todos os recursos que são necessários para a manutenção da vida. Lá na página 60 do livro A Gênese, nós vamos ter a seguinte fala de Allan Kardec: a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais íntimas. É nisso que consiste a ação providencial. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz também: por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas tuas obras. Orgulhoso é aquele que te não glorifica e ingrato aquele que te não rende graças. E aí a gente pode questionar, ora, se Deus, Ele é providente, Ele provê todas as nossas necessidades. Se Ele é justo e bom, por que o sofrimento no mundo? É o que muitos se perguntam, é o que leva muitas pessoas à perda da fé, é o que leva muitos ateus e materialistas a argumentarem contra a existência de Deus, porque diz: se Ele fosse bom, se Ele fosse poderoso, se Ele fosse justo, Ele não permitiria a fome, as guerras, a violência, a morte de crianças. Deus é bom porque que há o mal no mundo. E onde a gente tem o nosso próximo slide, também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz assim que a harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Então, o primeiro ponto é que nós não compreendemos essa aparente contradição entre um Deus bom e um mundo de sofrimentos, porque a providência divina ultrapassa as nossas faculdades. Então, nós só conseguimos ver o ponto em que nós estamos. Não conseguimos ter a visão do todo. Aquilo que aos nossos olhos parece o mal, o sofrimento, a dor, é uma função de equilíbrio no universo. É mais ou menos como, em comparação com o nosso corpo, como a febre, que é uma aparente doença, mas que na verdade é uma função do organismo para reequilibrar diante de algo que atingiu aquele organismo. Então, os males que nós temos no mundo são funções também de restabelecer o equilíbrio a um nível que ultrapassa a nossa capacidade de percepção e de entendimento. Mas a gente pode se perguntar ainda, ora, se tudo é fruto de uma inteligência suprema, por que que há desequilíbrio? E é onde nós precisamos lembrar que, juntamente com o Criador, há os co-criadores. São seus filhos, suas criaturas, os espíritos, somos nós. E nós somos inteligências menores, mas com capacidade de agir na natureza, com capacidade de agir sobre a matéria, com capacidade de agir sobre a realidade na qual nós encontramos. Todas as vezes em que nós agimos em sintonia com a mente do Criador, ou seja, todas as vezes que nós agimos com justiça, com bondade, com equilíbrio, nós crescemos, avançamos e produzimos coisas boas. Mas cada vez que nós, no exercício da nossa liberdade, agimos de maneira contrária ao nosso Criador, à mente do nosso Criador, nós produzimos um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai desencadear uma reação em busca do equilíbrio. E essa reação vai nos golpear. É o que nós entendemos como o mal. Então, tudo aquilo que é imperfeito no mundo, tudo aquilo que traz sofrimento, é obra da sua liberdade. Escolheram caminhos que vão na contramão da mente, da sintonia, da vibração do Criador. Então, nós precisamos compreender isso para a gente entender que o mal no mundo não é obra de Deus, nem é vontade de Deus. Mas Ele permite a nossa ação
mesmo quando nós praticamos o mal, exatamente porque Ele nos quer livres, Ele não nos quer à força. Então Ele nos dá a liberdade de escolher a sua proposta de amor ou de escolher seguir os nossos próprios caminhos, de buscar, exercitar a nossa liberdade à nossa maneira. Só que a gente precisa ter essa consciência de que uma vez que tudo foi criado por Ele, tudo só caminha em harmonia se estiver em sintonia com Deus. Todas as vezes que nós formos na direção contrária, nós vamos produzir e encontrar a dor, o sofrimento e o mal. O Espírito Áureo, lá no livro Universo e Vida, ele diz que o universo inteiro vive mergulhado e penetrado pelo fluido cósmico e vivificador que dimana da mente paternal de Deus. Deus é nossa vida e nossa luz, nossa essência e nossa destinação. Compreendamos o seguinte: uma vez que Deus não é matéria, Ele não é limitado como nós somos, no tempo, no espaço. Ele não tem dimensões corpóreas como nós temos. Então, pela sua própria natureza, que é pura consciência, que é puro pensamento, se assim nós podemos nos expressar a respeito de Deus, Ele está em toda parte. Ele abrange todas as coisas, mas sem se misturar nelas e sem se reduzir a nenhuma delas. Então, tudo aquilo que é criado, tudo aquilo que é gerado por Deus, está mergulhado em sua mente. Ela abarca toda a sua criação. Daí nós dizermos que nós estamos mergulhados nesta realidade que chamamos Deus, nessa consciência maior, nessa inteligência suprema que chamamos Deus. Nós não conseguimos perceber isso exatamente porque a matéria é como um isolante que não nos deixa sentir essa presença de Deus, e que nós só iremos senti-la quando nós tivermos nos despojado totalmente do envoltório material. Mas Áureo diz, ele é a nossa essência, ou seja, a nossa origem, de onde viemos. Nós somos uma centelha de Deus. E é por isso que nós temos dentro de nós, em estado latente, em estado de potência, toda a força e todas as propriedades de um ser divino, contidos pela matéria, para que possa ir se liberando aos poucos, à medida em que nós nos assemelhamos mais ao nosso Criador, em justiça, em bondade, em sabedoria, para que possamos fazer o uso correto de toda essa potência. E Áureo continua: existimos e evoluímos para conhecê-lo, amá-lo e nele nos realizarmos. Através de eras incontáveis, seu divino amor nos guia e sustenta. Esse supremo ser vive em nós e nós vivemos nele. Então nós somos impregnados por Deus. E a gente precisa entender isso, de que por que nós precisamos ser contidos? Todo o potencial divino que nós temos precisa ser contido pelas faixas da matéria, para que a gente vá aos poucos liberando essa potência à medida que nós vamos evoluindo. Exatamente porque, como nós temos a liberdade, se nós não soubermos fazer o uso correto dessa liberdade, nós somos perigosos para nós mesmos e para a criação de um modo geral. Por isso, só vamos adquirindo esses atributos à medida que nós formos nos melhorando moralmente. Isso é muito visível, é muito evidente na própria história da humanidade. A gente consegue avançar em conhecimento, em técnica, à medida que a gente também tem um pouco mais de ética, tem um pouco mais de valores que não nos permitem fazer um uso
dessas técnicas para a destruição geral da criação. E Áureo prossegue ainda. Através do tempo e espaço de nossas limitações e dores, chegaremos um dia à perfeição no seio do paterno do Criador. Ao malbaratarmos os bens da vida, depredamos o que é do Pai Celeste, que nos tolera e ensina. Então dissemos que esse Pai nos quer livres. Ele quer que, pela livre vontade, pela livre adesão, a gente faça parte do seu projeto de amor. A gente anda em sintonia com Ele e não forçados a isso. Então, todas as vezes em que nós agimos na contramão do fluxo da mente divina, toda vez que nós malbaratamos os bens da vida, toda vez que nós agimos de maneira destruidora, de maneira egoísta, nós depredamos aquilo que é do Pai. A dor é um mecanismo da lei de ação e reação que nos põe na direção certa novamente, toda vez que a gente age de maneira contrária ao fluxo do pensamento divino. Então, a dor nada mais é do que um mecanismo da lei de ação e reação que nos coloca no rumo certo, nos faz corrigir o nosso passo, nos faz superar as nossas limitações e nos impulsiona para o progresso. E assim nós vamos nos evoluindo e nos aproximando mais do nosso Criador. E nós temos de novo no Livro dos Espíritos a pergunta 649, em que consiste a adoração. Como que devemos adorar a Deus? É através de oferendas, de sacrifícios, de ofertas, de rituais? Afinal, o que agrada a Deus? E a resposta foi: na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. E ainda prossegue o Livro dos Espíritos. Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? E a resposta é que Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com seus semelhantes. Então, a maneira mais agradável a Deus de nós o adorarmos é se nós fizermos isso em espírito e em verdade, ou seja, com sinceridade em nosso pensamento e em nosso coração. Nós não precisamos ficar olhando pela forma como o outro cultua Deus, pela forma como o outro adora Deus, dizendo que está errado, dizendo que determinado culto é idolatria, é demoníaco. Por quê? Deus não faz caso se nós estamos adorando de pé ou de joelhos, se nós estamos lhe oferecendo alguma coisa, ou se nós estamos oferecendo apenas uma prece ou coração puro. Porque independente da forma como os homens encontram para adorar a Deus, Ele olha o nosso coração. Se há sinceridade, se há verdade em nossas intenções. Então, se não há maldade, se não há interesse oculto, se não há prejuízos ao próximo ou a nós mesmos na nossa maneira de adorar a Deus, então a nossa adoração será agradável a Ele. A pessoa que ora no silêncio do seu pensamento, ou a pessoa que se ajoelha diante do altar na sua igreja, a pessoa que contempla Deus na natureza, ou a pessoa que tem necessidade de segurar um objeto, de voltar os seus olhos para uma imagem que representa a sua divindade. A pessoa que chama Deus por esse ou por aquele nome para se dirigir a Ele. Deus está acima de todas as nossas construções. E exatamente por não se reduzir a nenhuma delas, Ele não faz caso dos meios que nós encontramos para adorar. Ele não faz caso dos meios que cada cultura, que cada religião encontrou para viver a sua fé, porque o que Ele olha é a pureza do nosso coração
e das nossas intenções. E essa pureza está tanto naquele que adora a Deus no seu pensamento, como também está naquele que adora a Deus de joelhos diante de uma imagem que representa o que aquela pessoa imagina que é Deus. Mas o que nós compreendemos na doutrina espírita é que é válido se, para elevar o nosso pensamento a Deus, nós precisamos de algum intermediário material, um objeto, uma foto, um altar. É válido que usemos esses recursos, mas não podemos ficar apegados a esses recursos. Temos que fazer o exercício de adorar a Deus pela mentalização, pela prece, ou seja, de uma forma mais espiritualizada, porque a nossa existência verdadeira, ela não é material. Então nós não podemos ficar dependentes da matéria por um tempo indefinido para que consigamos nos projetar, nos elevar até Deus. Nós temos que progredir, evoluir e conseguirmos essa aproximação do nosso coração através do nosso pensamento, através da nossa mente, sem a necessidade de rituais, de objetos, de amuletos, porque são meios materiais que devem ser superados por nós que somos seres espirituais e que precisamos espiritualizar cada vez mais a nossa existência. Bom, isso foi uma visão básica da compreensão espírita de Deus. Qualquer dúvida que vocês tiverem, postem no grupo para que a gente possa esclarecer melhor. E recomendamos que continuem as suas leituras. A literatura espírita é muito vasta, então só uma aula introdutória é muito pouco para que a gente compreenda pelo menos o máximo possível o conhecimento espírita. Então temos aí a sugestão de mais livros, nós temos alguns aí na tela, o livro Pai Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o próprio livro dos Espíritos, que nós estivemos estudando aqui nesta aula de hoje, o livro Lindos Casos, da campanha de Fraternidade Alta de Souza, e muitos outros que devem fazer parte das nossas leituras pessoais para que possamos enriquecer o nosso conhecimento. Nós vamos finalizar essa aula com um vídeo em que mostra o nascimento de uma estrela. É um vídeo bastante interessante, atual, que nos dá essa prova de que a criação divina, ela prossegue. Como Cristo disse, né? Meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então, continuam nascendo estrelas, galáxias, planetas, e assim, infinitamente, né? A criação ela não cessa de acontecer. E são provas dessa presença atuante e perfeita de Deus nos acontecimentos do universo. E rogamos a Deus que nos auxilie a estarmos aqui novamente com a aula 2, onde falaremos sobre Jesus. Então fiquem com o vídeo e que Deus os abençoe. Muito obrigada. Astrônomos no Chile capturaram o violento nascimento de uma estrela a 1400 anos-luz da Terra, na constelação Vela. As incríveis imagens mostram a violenta explosão em forma de gás brilhante que se movimenta a velocidades supersônicas, chegando a 1 milhão de quilômetros por hora e colidindo com a poeira e os destroços espaciais. Elas foram registradas no deserto do Atacama pelo telescópio ALMA do Observatório Europeu do Sul. Segundo o observatório, as imagens revelam detalhes inéditos das velocidades extremas que os jatos de gás de uma estrela nova alcançam. Os astrônomos vão continuar estudando o processo de formação e acompanhando o desenvolvimento da estrela. É nosso Pai Celeste, o Deus que adoramos, é a Ele a quem primeiro o nosso afeto damos. O céu, mar, a terra e tudo quanto existe são obras do seu poder, que só no bem consiste.
que lá do céu nos volve o seu olhar clemente. Ergamos um hino de glória a esse Deus onipotente, que lá do céu nos volve o seu olhar clemente. O céu, o mar, a terra e tudo quanto existe são obras do seu poder, que só no bem consiste. Pegamos um hino de glória a esse Deus onipotente, que lá do céu nos volve o seu olhar clemente. Pegamos um hino de glória a esse Deus onipotente, que lá do céu nos volve